A prece, como nos ensina a doutrina espírita, é da mesma forma como nos ensinou Jesus. A comunicação, o diálogo entre a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai, que nos ama tanto e espera como retribuição que aprendamos a amar tanto quanto Ele nos ama. É um traço que nos liga, é uma ponte que une o mundo físico e o mundo espiritual. Através desse recolhimento íntimo, nos transportamos através do tempo e do espaço para outra dimensão. E nos felicitamos porque ali nos reconhecemos imortais, indestrutíveis, cheios de possibilidades de expandir as virtudes, os dons que nos foram concedidos. É por isso, com muita alegria e gratidão, que elevamos o nosso pensamento ao mais alto, através de ideias nobres, de desejo sincero de renovação. Nós lembramos de Jesus e pedimos que o seu Espírito Sublime possa preencher todo este ambiente, saturando a atmosfera de recursos capazes de aliviar as dores físicas e as dores morais, capazes de ativar a nossa vontade de aprender, mas sobretudo de colocar em prática aquilo que nós colhemos no contato com os benfeitores que aproveitam esse círculo de oração como um portal que se abre para colocar os seus pensamentos divinos, os seus conselhos, as suas orientações, relembrando-nos do compromisso que abraçamos ainda antes da encarnação. Que a paz de nosso Senhor seja nesta casa hoje sempre, seja no nosso coração, e que nós possamos ofertar as nossas melhores vibrações aos espíritos trabalhadores desta casa, e possam eles, manipulando as energias da natureza e os fluidos que nós ofertamos, convertendo os recursos no remédio que vá atender aos espíritos necessitados, abrindo seus olhos, estimulando-os ao arrependimento e à libertação, eles consigam se desprender de todas as sensações e de todo o materialismo. Então, que seja essa noite o início de uma nova jornada, que eles consigam encontrar a luz, adentrar aos mundos mais felizes, aprendendo e se esforçando no bem, para que possam ter uma destinação feliz. Da nossa parte, que ainda estamos a caminho, que Jesus seja sempre o farol das nossas vidas, e que os seus ensinamentos sejam por todos nós adorados e praticados na medida das nossas forças e da nossa capacidade de compreensão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, espíritos benfeitores, por mais essa noite de encontro, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Em continuidade ao nosso estudo, hoje nós estamos no roteiro 7, o mandamento maior. São ensinos diretos de Jesus, e eles compõem esse livro 3 do EAD, Ensino Aprofundado de Doutrina Espírita, no módulo 2. Qual é o objetivo desse tema?
é interpretar, à luz da doutrina espírita, o mandamento maior ensinado por Jesus. As ideias principais que ele traz são essas. Ensinou-nos Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e nos versículos que vão de 37 até 39. E este outro: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faz contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, codificado pelo senhor Allan Kardec. Conhece? Muito, né? Muito estudamos Allan Kardec. Então, antes da gente começar no tema propriamente dito, a gente tem que fazer aqui uma repassada, uma revisão nas 3 revelações. E antes ainda de falar das 3 revelações, voltar ao significado fundamental da palavra revelação. Revelar é tirar o véu. O véu no sentido da não compreensão, né, da obscuridade, da ignorância, entendendo a ignorância como não saber alguma coisa. Porque depois, no senso comum, no dia a dia, a palavra ignorância, ela ganhou uma conotação de xingamento. Quando a pessoa quer diminuir o outro, ela fala: ele é ignorante. Que deveria se dizer, ele é grosseiro, não ignorante, né? Ou é deseducado. Porque a palavra ignorante em si é ignorar, é não saber. Quando nós não sabemos um assunto, nós ignoramos aquele assunto, somos ignorantes naquilo, mas podemos dominar um outro assunto. Então, quando a gente pensa em revelação, no sentido agora espiritual, é trazer para a humanidade, seja a humanidade encarnada ou desencarnada, mais próximo aqui da crosta terrestre, um conhecimento que antes não se tinha. A gente sempre fala isso. O espírito não é porque ele está sem o corpo que ele sabe mais do que nós que estamos aqui. Depende muito da categoria dos espíritos. Dejair falou segunda-feira sobre as 3 categorias básicas, a escala espírita. Não é a escala dos espíritas, é a escala espírita, quer dizer, a escala dos espíritos que estão na natureza, independente da religião que eles sejam. Mas aquilo ali é um resumo. Existem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. É um resumo. 3 categorias didáticas para resumir a história, sintetizar e ficar fácil de entender. Sabemos que entre uma e outra tem uma escada infinita, e cada um estando num degrau. Quer dizer, os espíritos puros, eles não precisam de nenhuma revelação, porque eles estão com Deus e Deus com eles. A sabedoria divina fala ao coração, a toda a consciência. Eles sabem escutar Deus e ver Deus no sentido de entender, porque Deus não se vê e nem se escuta com o ouvido humano, porque ele não é material. Deus é imaterial. Agora, os espíritos imperfeitos, tendo deixado o corpo, eles vão saber tanto quanto eles sabiam aqui. Não é porque desencarnou que já sabe muita coisa. Se já sabia, continua sabendo. Se ignorava, continua ignorando. Essas 3 revelações que vêm, ela vem para o mundo físico e para este mundo espiritual que está ligado aqui à Terra, esperando reencarnar-se. Para todos. E se é revelação, é porque é verdade.
não existe uma revelação que agora seja dita e daqui a pouquinho lá na frente seja desmentida. Porque se era verdade ontem, tem que ser hoje e sempre. Nós temos então no movimento espiritual ligado à Terra 3 revelações. A primeira revelação, a gente está revendo isso rapidamente para poder entender o diálogo aqui do rapaz com Jesus, senão nós não vamos entender. A primeira revelação foi personificada em Moisés. Quer dizer, veio um homem, um espírito encarnou-se como homem, com uma missão de trazer essas informações. Ele tinha comunhão com a espiritualidade? Com certeza. Ele tinha ligação com a espiritualidade. Ele era um médium da espiritualidade. Lembra do Pinga Fogo? Quando um pastor evangélico fez uma pergunta para o Chico sobre psicografia, se a psicografia era respaldada na Bíblia. Aí o Emmanuel estava perto do Chico, né? A gente não vê lá na filmagem, mas o Chico, que era clarividente, viu o Emmanuel. E o Emmanuel falava assim: fala para ele, Chico, que a própria Bíblia, nas escrituras antigas, no seu Velho Testamento, se ela não vem ser uma psicografia que Moisés recebe gravada na pedra, é a revelação do mundo espiritual através do médium Moisés. Mas o período que Moisés encarna na Terra, isso não tem nada a ver com Moisés, tem a ver com a humanidade aqui, tanto a encarnada como a espiritual que estava próxima da Terra. Era um momento de infantilidade. O inconsciente e o consciente da humanidade na época de Moisés era infantil. Não tinha condições de ampliar muito. Quer dizer, o que Moisés trouxe para aquele povo, que éramos nós encarnados aqui, já era demais. Depois poderia ser ampliado. Primeiro aprende-se algumas coisas, cria condições, cria estrutura para depois ampliar. Porque senão a gente não suporta, né? Tem coisa que a gente até sabe que é verdade, as pessoas começam a falar para a gente fala: para. Por quê? Porque nosso psicológico não está em condições de suportar aquilo. Tem que ter suporte, quer dizer, capacidade de aguentar, de acomodar aquelas informações e fazer um uso dela. Porque se não for para a gente fazer um uso para se beneficiar, fazer bem para si, para o outro, para que serve? Quer dizer que os próprios espíritos que vieram nessa atividade fizeram mesmo, aqui eles cresceram. Sim. Quer dizer, porque o espírito não muda, do jeito que ele é. E aqui ele vai como subir, né? Sim, teve as enxertias de raças vindo de outros planetas. Mas se eles não eram infantil intelectualmente, eles eram infantil espiritualmente, no campo da moralidade, do sentimento. Quando eles vêm, já tem uma turma de espírito que vem evoluindo na Terra, uma raiz que vem da Terra, que é simples de tudo. Você lembra que ele falou lá na palestra? Simples e ignorante, né? Depois desperta a consciência, a razão, na era da razão. E quem vem para ajudar nessa era da razão são outros povos de outros planetas, que trazem inteligência, mas ainda dificuldade de entender os princípios morais da lei divina. Então vai haver uma troca aqui. Os capelinos exilados de Capela. E depois vai dar origem a várias ramificações, os egípcios, os hindus. Então Moisés traz para aquele povo aquilo que eles podiam e já era demais suportar naquele momento. É a primeira revelação, personificada em Moisés. Quando Jesus vai encarnar-se na Terra, qual é o contexto do conjunto, né? Do geral, né? De um ou de outro, assim, da maioria. A humanidade já tinha alcançado a maioridade. A humanidade já tinha alcançado a maioridade. Quer dizer, passado vários séculos,
sobre a égide dos ensinamentos de Moisés, aquela tarefa, né? Trouxe a tarefa para ser cumprida. Vamos treinar. A gente não sabe fazer de primeiro. Faz, tenta uma encarnação, tenta outra, outra, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Passaram alguns séculos, atinge a maioridade. Claro que vieram muitos outros missionários, a gente está resumindo, pondo os principais pontos. Aí vem Jesus. Jesus é a segunda revelação. O que Jesus vem fazer? Ele não vem anular aquilo que Moisés trouxe. Aquilo que Moisés trouxe no contato com a espiritualidade superior. As outras coisas que Moisés tinha colocado por conta própria, ele separou. Mas aquilo que era de ordem divina, que era realmente uma revelação, uma verdade nos ensinos de Moisés, Jesus continuou e ampliou. É nesse ponto que nós vamos parar para ir para o texto. E ampliou as informações que Moisés trouxe. De modo geral, nós podemos falar que Moisés, na época que a terra era infantil, né, a humanidade era infantil espiritualmente, ele trouxe o que não se podia fazer. Pode perceber que nos 10 mandamentos nós vamos ter negativa, não, que é como a gente fala para a criança, não é? Você não vai falar assim para a criança: ela tem livre-arbítrio, ela está perto da escada, você vai esperar ela cair. Vamos deixar ela cair porque ela tem livre-arbítrio. O que você fala para a criança? Não. Então, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas do próximo, não levantarás falso testemunho. O que não se pode fazer. E Jesus já veio com outro entendimento. O que se deve fazer. Porque agora já está na maioridade. Agora você pode exigir um pouco mais, dar um passo a mais. O que se deve fazer. Agora que nós fizemos essa retomada, já vai dar para entender melhor o diálogo que essa pessoa veio fazer com Jesus. Embora nesse diálogo, quem veio interrogar Jesus não queria aprender, queria colocar Jesus em contradição. Quantas vezes a gente estudou aqui texto que quem abordava Jesus queria, na verdade, colocá-lo em contradição. Porque esse povo, eles eram tão fanáticos pelos ensinos que Moisés tinha colocado, mas não aquela parte espiritual, a parte dos rituais, né? A parte exterior. Eles eram tão fanáticos que quem falasse qualquer coisa, eles eram os defensores do ensino de Moisés. Quem fizesse qualquer coisa, falasse qualquer coisa diferente, eles perseguiam e muitas vezes condenavam e levavam à morte. Então, mais uma vez nesse diálogo, não é quem quer aprender, é quem quer gerar confusão, conflito. Mas Jesus quer ensinar. Você vê? É quem não quer aprender que aborda Jesus, mas Jesus quer ensinar. E ele aproveita a oportunidade, não para julgar, para repelir, nem age de violência, e aproveita a oportunidade para ensinar. Ele faz outra pergunta: o que diz ela? O que diz ela? Exatamente. Desmontar a pessoa e trazer para a tona, né? Trazer para a superfície o que é mais importante. Vamos ver? O texto é este. Texto evangélico. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que estás escritos na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém,
querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 29. Então, quem é que está conversando com Jesus aqui? É um doutor da lei. Que lei é essa? Não são as leis que nós temos hoje, lei de trânsito, lei civil. Que leis são essas? O Velho Testamento, as leis mosaicas, as escrituras sagradas, ou então conhecida como Torá, os livros judaicos, Torá. Conjunto da Torá mais o Evangelho de Jesus junto forma uma Bíblia. A palavra Bíblia é uma biblioteca, quer dizer, dentro de um livro só tem vários livros. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é um doutor, é um entendido da lei. Se ele é entendido da lei, ele conhece as escrituras de cor e salteada, todos os capítulos, versículos. Por que ele abordou Jesus? Aqui fica evidente que ele queria criar confusão. O que a gente tem que fugir? Ele queria disputar ideias, queria gerar conflitos para exibir conhecimento e para colocar Jesus em contradição, não com Jesus mesmo, porque ele sabia que ele não ia poder fazer isso, porque ele sabia que conheciam Jesus, mas em contradição com a opinião pública, porque eles estavam fanatizados, eles idolatravam os ensinos que Moisés haviam trazido. Mas a pergunta ela é curiosa, ele fala assim, como que eu faço para viver a vida eterna? Quem que vai viver a vida eterna, gente? Quem que está vivendo a vida eterna? Todos. Então, quando ele faz essa pergunta, ele quer saber outra coisa que hoje a gente não entende, não é da nossa linguagem, mas a linguagem dele. Quando se falava viver é estar dentro da vontade de Deus. Seria a mesma coisa que hoje na linguagem evangélica, né, de algumas religiões cristãs, quando eles falam assim, a pessoa é do mundo e essa não é. Então, essa não é do mundo porque essa aqui, ela é de Deus, a outra é do mundo. Então ele fala, para eu estar na graça de Deus, pode estar no corpo físico ou já morto, no mundo espiritual. Quando ele fala viver a vida eterna, é estar na graça de Deus, vivendo na graça de Deus. O que é viver na graça de Deus, gente? É ter paz de espírito, é ter felicidade, é ter uma alegria constante, perene, né? É não sofrer arrependimento, culpa, não ter nenhuma tormenta, nenhuma perturbação. É essa a pergunta que ele faz, porque vida eterna todo mundo vai ter, pelo menos a vida imortal. Porque se morre o corpo, não morre o espírito, ele sobrevive. E aí Jesus já estava sentindo, estava prevendo que ele estava fazendo a pergunta mal intencionado e devolve para ele a pergunta. E devolve. Você quer ver irritar a pessoa, é isso, né? Quando a pessoa quer provocar, você devolve a pergunta para a pessoa. E Jesus então pergunta, você é o doutor da lei, não é? Você conhece as escrituras. Para viver a vida eterna, tem que conhecer as escrituras e tem que vivenciá-las. O que diz as escrituras? E aí ele repete o que ele já sabia de cor salteado. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu pergunto agora eu mesmo pergunto. Foi Jesus que veio ensinar a amar a Deus? Não. E a amar o próximo? Foi a Jesus? Também não. Isso já era antigo na terra. Qual é a diferença de todos com Jesus, com o ensino de Jesus? É porque todos... Os demais só pregaram, Agora Jesus vivenciou. Essa é a diferença. Todos ensinaram, falaram, divulgaram, pregaram, e Jesus vivenciou. A história de vida de Jesus não é um livro que ele não escreveu, é uma
dedicação a Deus e uma dedicação ao próximo. Vamos analisar cada versículo. O versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? No meio da multidão, do público, se levantou, quer dizer, se destacou entre as pessoas, o doutor da lei, que chama Jesus de mestre para fingir que o respeita, porque não se chamava qualquer um de mestre. Se chamava. Só se chamava de mestre, de senhor, aquele que reconhecidamente era um espírito destacado, né? Com valor, com autoridade moral, que era um verdadeiro representante de Deus. Então ele finge que ele respeita Jesus, como aquelas pessoas que chegam próximo da gente, sutilmente, lançando as suas teias como se fosse uma aranha e depois devora. Ou então aqueles espíritos. Quem ensinou isso foram os próprios espíritos superiores a Kardec. Eles chegam, esses são os piores, pior do que aqueles barulhentos que quer virar a mesa. Eles chegam usando um vocabulário que agrada, falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Um dia, 2 dias, e daqui a pouquinho eles dão o bote. Foi o que aconteceu. Ele se destacou, levantou. Mas olha que fala o versículo: tentando. O que ele estava fazendo? Testando Jesus. E aí, no versículo 26 do mesmo capítulo, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Você é doutor da lei, você tem o conhecimento, você sabe o que tem que fazer. Isso já é antigo na terra, o ensinamento é antigo, não é novo. E no versículo 27, e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui que está a dificuldade da humanidade até hoje. Algum ser humano consegue viver sem amar? Não consegue. Lá no Livro dos Espíritos vai ter algumas páginas dedicadas à lei de adoração. Adoração é amor, é um amor verdadeiro, não é paixão, é amor verdadeiro, é lei a adoração. Nenhum ser humano consegue viver sem amar. O problema é em quem se deposita o amor. Toda a humanidade, em toda a era, ela se confundiu e ela sempre depositou amor em quem ela não deveria depositar, porque a lei fala que é para amar quem? Deus e ao próximo. Se nós temos que adorar alguma coisa, é adorar a Deus, não a idolatria e o ritual. Em outros tempos nós adorávamos os elementos da natureza, depois nós passamos a adorar imagens. E às vezes no Espiritismo a gente também, transferindo aquele hábito de outras encarnações, passamos a adorar pessoas do movimento espírita ou adorar espíritos. Venerar, respeitar é uma coisa, mas adorar é a Deus. Essa é a lei. Então o doutor da lei sabia o que tinha que fazer. Por que ele pergunta para Jesus? Adorar, amar a Deus, colocar Deus no centro de todas as suas realizações, de todas. Agora fica uma pergunta que já está antecipando o que virá depois: tem como amar a Deus sem querer bem o próximo? Como que a gente faz para amar a Deus? Tem que amar o próximo. Tem que querer muito bem. Sabe aquela pessoa que a vida inteira perseguiu, atrapalhou nos negócios, no amor? A gente tem que amar ela e torcer para ela se dar muito bem na vida, procurar recursos para ajudar ela a evoluir. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas essa é a lei. Por isso que a humanidade não é feliz ainda, porque não cumpriu a lei. Você vê que coisa? Você
Parece que é fácil, mas é difícil, né? Aquela história assim: você quer ver quem gosta de você? Vocês já ouviram isso? Não, você faz uma reunião na sua casa. Faz uma reunião na sua casa, decora bem a mesa, põe perfume, atmosfera, faça o melhor prato, reúna as pessoas e fala para ela da tua felicidade. Fala para ela o quanto você está feliz, o quanto você está prosperando. Aquela que espontaneamente se alegrar, essa que é teu bem, a tua alegria. Ao contrário do que a gente pensa. Porque quando você fala que você está mal, aparece um monte de gente querendo ajudar, para falar que é melhor que você. Ainda é orgulho e egoísmo. A caridade é espontânea, não fala? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é humilde, ela se disfarça, para dar a impressão que aquele que está recebendo é o que está doando, para ele não se sentir humilhado. Hoje nós estamos na era das mídias. Você coloca uma hora, uma bobagem que a gente faz de vez em quando, não deve fazer. Coloca uma hora de aborrecimento, que você está aborrecido, que você está triste, decepcionado. Parece 1000 comentários, todo mundo querendo te consolar. Põe uma imagem de você feliz para você ver. Por isso que a humanidade ainda está presa aqui às provas, às encarnações de prova e sofrimento. É isso que o doutor da lei sabia no verbo, como já foi falado, na pregação, mas ele não sabia no coração. Que o amor a Deus, ele tem que se manifestar no amor a toda a criação, porque tudo saiu da mão de Deus. Tudo saiu, a mesma mão que fez o cachorro, fez o coelho, fez a plantinha, fez o ser humano, e todos, o brasileiro, o japonês, o africano, é a mesma mão, é Deus. Agora, como que se faz para agradar o Pai? Como é que a gente adoça a boca do Pai? Adoçando a boca do Filho. Por isso que o Espiritismo colocou como bandeira, né? Axioma é bandeira. Fora da caridade não há salvação. A caridade não é uma condição para a salvação, ou então, como nos dizeres aqui do doutor da lei, não é uma porta. A caridade não é uma porta para entrar na vida eterna. Ela é a única condição. Nenhum espírito evoluiu, chegou às escalas altas sem desenvolver esse espírito de caridade, de amor espontâneo ao próximo. Nenhum. Qual espírito que passou pela terra e que, porque adquiriu muito conhecimento, é garantia que ele esteja numa situação espiritual avançada, que ele esteja bem, em paz, tranquilo e consciência? Qual? Vamos pensar, tentar lembrar um. Sabia muito, dominava muito, e ele está em paz no mundo espiritual, está com consciência tranquila, está vivendo a vida eterna, está salvo. Todos eles, desenvolveram amor. E no outro versículo, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. E Jesus fala para ele: muito bem, você falou bem, acertou. Parabéns. Lembra que a gente punha no caderno? Parabéns. 10. Muito bem, ótimo, continua assim. Você sabe o que falta agora? Fazer. Vai e faz, e você então estará na vida eterna.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Quer dizer, ele percebeu que ele foi sutilmente, mesmo com carinho de Jesus, com o cuidado que Jesus tinha para não magoar ninguém, que ele foi desmascarado. Porque como que você faz uma pergunta para o outro que você já sabe? Vamos mudar a pergunta. Quando é que você faz uma pergunta para uma pessoa quando você já sabe a resposta? Quando você faz? Quando você quer testar, né? Quando você quer embaraçar a pessoa. E ali naquele momento Jesus desarmou. Com sabedoria há inteligência. Olha a diferença. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Com sabedoria Jesus desarmou a inteligência do doutor da lei. Aí ele queria se justificar. Sabe aquela história de falar: não, mas sabe o que é? Quem que é o meu próximo? Quem que é meu próximo? Nem vou falar agora por causa do tempo, mas lembra da parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? A mesma coisa aqui. Quem é meu próximo? Esta é, em geral, a posição mental do religioso que desperta do sono das práticas ritualísticas, por julgá-las estéreis e sem sentido, e que se abre para as verdades espirituais. Então ele está falando aqui, quando o espírito não está totalmente evoluído, ele tem que usar muitas práticas para poder tentar mostrar uma comunicação, uma ligação com a espiritualidade espiritual. Ele tem que fazer muitas práticas, muito ritual. Lembra a quarta-feira passada, não sei se foi a passada ou a retrasada, que nós estamos falando das forças espirituais, no que diz respeito à magia, à energia, que quanto mais avançado é o espírito, menos rito ele faz, mais poder mental ele tem e de irradiação de sentimento. Quanto menos força ele tem, mais barulho ele tem que fazer, mais movimento ele tem que fazer, mais rituais. Aqui na Terra os feiticeiros, não ia nem falar isso agora, mas os feiticeiros, não os magos, os feiticeiros, eles usam imagem de barro, eles usam vela, eles usam essência, eles usam um monte de coisa, e fica fazendo um monte de barulho, repetindo um monte de vezes. Por quê? Porque não tem força mental. O mago, quando ele está desvirtuado, ele não precisa fazer nada disso. Com a força do pensamento, a distância, ele perturba as pessoas, ele age nos plexos da pessoa e às vezes deixa ela travada, sem movimento, com obsessões cruéis, terríveis. À distância, às vezes eles paralisam os rins das pessoas. Lógico que eles deram abertura, né? Que porta aberta, deixa entrar serpente, deixa entrar o mal. Vocês perceberam a comparação que eu estou fazendo? O feiticeiro é aquele que tem que fazer o mal feito e colocar na porta da pessoa, para ela abrir a porta, olhar e ficar com medo. Então ela encontra lá um nome na boca do sapo, ela encontra uma vela na casa dela, um chumaço de cabelo. Se ela não liga para aquilo lá, pronto, ela não deu abertura. Mas geralmente o ser humano tem medo, e o medo enfraquece. O medo derruba a vibração, e quando a pessoa está com a vibração baixa, então os espíritos que eles colocam ali, geralmente espíritos doentes, né, ainda doentes, espíritos ligados às sensações da carne, espíritos que ainda têm o reflexo das dores que não precisava mais estar sentindo, eles aprisionam próximo da pessoa a quem eles querem prejudicar, o endereço. E aquelas energias malsãs vindas desses espíritos que têm uma mente desarmonizada e são fonte dessa energia escura, desses miasmas, vai penetrando. Isso, lógico, quando a pessoa não está vivendo dentro dos mandamentos de Deus, não está fazendo prece, não está se esforçando, né? Ela está desprotegida e vai então se alimentando dessas energias e fica doente mesmo. Mas o mago, chamado de mago escuro, ou dragão na palavra evangélica, bíblica,
que aquele espírito que está caído no mal, ele tem poder mental, ele não precisa de nada disso. Com a força do pensamento que ele tem e o conhecimento que ele tem das leis fluídicas, ele arremessa a distância da onde ele estiver, na mente enfraquecida, o comando, e ele passa a dominar aquela pessoa, escravizando-a mentalmente, em dores, em sofrimento, em remorso. Principalmente quando a gente faz alguma coisa errada, eles ficam colocando, repetindo na tela mental aquele erro que foi feito. Quanto mais material, quanto mais necessidade de matéria, menos força tem. Por isso que a proposta espírita, ela é sempre da simplicidade das coisas materiais, para que o tempo seja preenchido com mais essência espiritual. É uma outra proposta da terceira revelação. E aqui ele fala então que no momento anterior, muito ritual nas religiões, muitos objetos, muitos aparamentos, era uma necessidade. Mas na medida que se avança, a gente aprende que, embora não se veja Deus, Ele está presente, muito próximo. Porque nós também não vemos, quando vislumbramos uma obra de arte, nós não vemos o pintor, o artista, mas naquela obra de arte está toda a essência dele. Embora não vejamos Deus, nós estamos inteiramente mergulhados em Deus e Ele em nós. Nós realizamos todas as nossas atividades em Deus. Você está lá isso com uma criança, ela fala: meu Deus, Deus está vendo tudo que eu faço. Onde eu vou, Ele vai. Eles ficam preocupados, né? E nós estamos inteiramente mergulhados na presença de Deus e Deus em nós. E cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos sentindo mais isso, mas sempre teve. Nós vamos sentindo mais. O nosso coração vai se alegrando mais. Ele sempre esteve conosco e sempre nós estivemos com Ele. Assim, se nos depararmos com tais companheiros em nosso caminho, devemos exercitar a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza abrupto, mas aos poucos. Então ele quer dizer que quando a gente se depara com alguém que tem necessidade ainda para manifestar a sua religiosidade de práticas materiais, para a gente não entrar em atrito, porque o despertamento ele é muito lento, ele é devagar, não é porque a gente quer. E o mesmo respeito que a espiritualidade que está acima teve conosco, de esperar que a gente chegasse até aqui, nós também temos que fazer com os outros. Por isso que muitas vezes alguns espíritos vêm para a comunicação e eles falam: eu não acho graça nenhuma naquilo que vocês fazem aqui. Fica todo, não fala? Eles falam isso. Fica todo mundo parado. Todo mundo parado, sem fazer nada. Eles acham que força é no movimento corporal, no movimento físico. Para eles, ficar parado com o corpo físico ao redor de uma mesa simples, um círculo de cadeira, é muito pouco. Eles não conseguem ligar-se ao mundo espiritual, às falanges benditas, através dessa simplicidade, porque não tem abertura mental ainda. E então não adianta forçar. Não adianta forçar. Aí eles precisam de objetos para isso, para manifestar a religiosidade, para se ligar à espiritualidade. E mesmo no movimento espírita, quantas pessoas às vezes acham que elas vão num centro que não é centro espírita, né? Outro dia o Divaldo estava falando aqui na rede social: espiritismo é uma só, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim: o que você é? Aí ele fala assim: eu sou espírita. Aí a pessoa fala: mas de mesa branca? Ele fala: não, a mesa pode ser preta, pode ser marrom, né? Porque espiritismo é espiritismo, não tem outro. Então às vezes a pessoa vai em outra coisa, né? Aí tem gritos, tem instrumentos,
respeitar. É isso que ele está falando, é respeitar. Nós temos que aprender a respeitar. Não precisamos nós fazermos isso, mas respeitar que alguém precisa fazer para se ligar, desde que se ligue e que faça o bem. E se não fizer, problema também de quem não fizer, porque o que planta colhe, a lei do grande retorno. E para encerrar, vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surjam esta ou aquela produção de benefício determinado. Ele está comparando a humanidade e todos os homens nas etapas que eles estão com peças de uma engrenagem. Ele está dizendo que todas têm a sua importância e todas estão ligadas uma à outra, e que, havendo tolerância, quer dizer, uma pecinha, vamos pensar num relógio, que tem contato com a outra pecinha, uma suportando a outra, quer dizer, uma não fazendo força demais para não arrebentar a outra, elas vão produzir alguma coisa útil. Olha que comparação. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. Quer dizer, não é a gente falar, nós temos que respeitar todo mundo e não respeitar. Não é superfície. Não é embelezar só na casca, por fora. Tolerância é algo que tem que ser treinado, que tem que ser refletido, meditado e praticado. Quando a gente fala, eu respeito aquela pessoa, mas que seja bem longe de mim, né? Eu já não respeito. E nós não falamos isso? Longe de mim, ela pode fazer o que ela quiser, eles podem fazer o que quiser. Quer dizer, então não há tolerância de verdade. Tolerar é, mesmo que eu não faça mais aquilo, porque eu não preciso mais fazer, porque eu já entendo diferente, eu entendo que é necessário a pessoa passar por isso para depois ela vir para um outro momento. E nem por isso eu vou deixar de sentir carinho, respeito por aquela pessoa. Ah, mas isso é difícil. É difícil mesmo, mas tem que ser feito. É fácil? Não é fácil. É difícil, mas tem que ser feito. Senão, você já viu os furacões que vem, né? É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita no regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Assim nós terminamos com o roteiro 7, o que é chamado aqui, nesse módulo, de ensinos diretos de Jesus. Depois, a partir de quarta-feira, nós vamos no módulo 3, ver outras parábolas de Jesus, ensinos por parábolas. São maravilhosos, né? Os ensinos por parábola. A primeira parábola dessa série é o filho pródigo. Então quem quiser, durante a semana, já ir vendo alguma coisa para enriquecer o estudo, é o filho pródigo. E é maravilhosa essa parábola.